Uma parte muito importante do passado misterioso do Brook finalmente foi revelado. Ele, na verdade, tem uma filha, sendo ela a Cavaleira Sagrada Gunko. E uma grande tragédia aconteceu com Brook quando ele ainda estava vivo. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. No capítulo 1149, a Cavaleira Sagrada Gunko desbloqueia memórias em sua mente que nem mesmo ela sabia que tinham. Memórias que foram apagadas ou manipuladas justamente para que ela não se lembrasse. E essas memórias são justamente de seu pai, um homem alto, magro, de cabelo afro e que canta Yo-ho-ho-ho. E é claro que esse homem é o esqueleto vivo do Chapéu de Palha, o Puro Ossos Brook. A conexão do Brook com a Gunko já vem sendo mostrada há alguns capítulos atrás. Tudo começa no capítulo 1144, onde após comer, Gunko coloca seus fones de ouvido e começa a escutar música. O Cavaleiro Sagrado Somers então pergunta qual música ela gosta mais de ouvir, e imediatamente Gunko responde No Road. E bom, parece uma resposta bem normal, mas não é, porque esta é uma das músicas do Brook, que ele compôs durante o Time Skip com o título de Soul King. Durante os 2 anos do Time Skip, o Brook se tornou um astro do rock, e a música No Road foi uma das músicas que ele compôs e cantava nessa época. Inclusive, no anime até vemos ele cantando esta música completa em seu show, mas isso já começa a nos mostrar que existia uma conexão entre o Brook e a Gunko desde o início, já que ela é fã de suas músicas. Mas as pistas dessa conexão só continuaram a aumentar com o tempo. No capítulo 1146, a primeira vez que Gunko aparece na frente do Chapéu de Palha, nos é mostrado a reação de todos os Chapéus de Palha, mas é dado ênfase no Brook, com ele tendo um quadro bem maior e ele parece confuso ao vê-la. Já no capítulo 1147, após os Chapéus de Palha serem derrotados pela Gunko e serem amarrados, vemos uma frase bem interessante do Brook. Ele diz: aquela moça. Não, acho que não é possível. Isso nos mostra que o Brook reconheceu Gunko de alguma forma, como alguém de seu passado, mas na sua mente não é possível que Gunko seja realmente quem ele está pensando. Nesse mesmo capítulo, alguns quadros à frente, Gunko se aproxima de Brook e o obriga a ser o seu escravo, dizendo que a partir de agora ele irá compor músicas para ela, mostrando que realmente ela tem um interesse inconsciente no Brook. Porém, o Brook nega o pedido. Ele diz que desde o dia em que Luffy do Chapéu de Palha lhe concedeu uma segunda chance de viver, ele jurou lealdade somente ao Luffy. Gunko então diz que a sua recusa lhe trará a morte, e Brook responde que então prefere morrer do que viver na desgraça de quebrar sua lealdade. Nesse exato momento, Gunko lhe dá um chute, mas algo estranho acontece. Ela sente uma dor no peito inexplicável. Aquelas palavras do Brook realmente tiveram um impacto nela, algo além da dor física, mas sim emocional, fazendo Gunko sentir algo em seu coração e apertar seu peito. E então finalmente chegamos no capítulo 1149, enquanto Colon está gritando por seu pai que caiu do penhasco, seus gritos incessantes de repente despertam memórias na Gunko de quando ela ainda era criança e também estava chorando e gritando por seu pai. E então após essa, novas memórias começam a aparecer, memórias que a Gunko nem lembrava que tinham, dela segurando a mão de Brook com uma música ao redor. Gunko então, tendo essas memórias voltando tudo de uma vez, se lembra do nome Brook e sai correndo dizendo se realmente aquele é o Brook. Enquanto isso, Brook amarrado está perdido em seus pensamentos, pensando em voz alta que Gunko se parece muito com ela, e então ele pede perdão, mostrando que aconteceu alguma coisa no passado. Mas então o encontro dos dois é interrompido quando Imu-sama possui o corpo da Gunko.
E bom, todos esses pontos que eu falei, na verdade contam uma história, o passado do Brook, que há muito tempo estamos esperando. Já sabemos boa parte da história do Brook. Ele fazia parte dos piratas Rumbar, sendo músico do navio e servindo seu capitão York. Mas após York contrair uma doença e ir embora, Brook se tornou o novo capitão da tripulação. E foi nesta época de pirata que ele conheceu a Labon, deixando ela na entrada da Grand Line, e prometendo que voltaria mais tarde para vê-la novamente. Porém, toda a tripulação do Brook acabou perdendo sua vida lutando contra piratas na Grand Line, inclusive o próprio Brook, mas graças à sua fruta, ele voltou à vida, sendo o único sobrevivente de todo o seu bando. Agora navegando sozinho pelos mares, o Brook acabou entrando no Triângulo Florian, onde se encontrou com Gecko Moria e teve sua sombra roubada, ficando preso ali. Algum tempo depois, Brook conheceu o Chapéu de Palha que o ajudaram e o resto da história é o que já conhecemos e vimos no arco de Thriller Bark. Mas um detalhe muito curioso é que não sabemos praticamente nada do Brook antes dele ter se tornado um pirata, o que é estranho já que todos os Chapéus de Palha tiveram seus passados e as suas infâncias muito detalhadas na história. Vimos as infâncias do Zoro, do Sanji, do Franky, do Chopper, da Robin, da Nami, do Sop e até mesmo do Jinbe, mas a do Brook ainda é um completo mistério. De acordo com sua fala no capítulo 489, também sabemos que ele já foi líder de um comboio de escolta de seu reino natal, o que mostra que ele tinha uma posição elevada no seu reino, mas fora isso, não sabemos de mais nada, pelo menos até agora, porque é a partir daqui que uma parte de sua verdadeira história começa a ser contada. No capítulo 1149, Gunko tem suas memórias de volta ao ver Colon gritando por seu pai, o que foi um gatilho, já que ela se lembra dela mesma quando criança, gritando pelo seu pai. Na sua memória, ela está gritando e parece muito desesperada, então algo aconteceu. Além disso, logo em seguida, é mostrado ela de mãos dadas com Brook, insinuando que ele é o seu pai. E juntando isso com todas as pistas deixadas pelas interações do Brook com a Gunko, podemos deduzir essa história, começando com um paralelo entre Gunko e os revolucionários. Gunko, apesar de ser uma cavaleira sagrada, possui vários traços que a conecta diretamente com os revolucionários, como por exemplo, o seu jeito de se vestir. Suas roupas mais simples com chapéu, além de ser praticamente idêntico à roupa dos revolucionários, ainda destoa bastante das roupas dos outros cavaleiros sagrados, que são bem mais chiques e demonstrando um padrão social bem mais elevado. Além disso, Gunko não nasceu como um dragão celestial. Isso é visto claramente na sua apresentação, onde a caixa de diálogo a apresenta apenas como Gunko, enquanto os outros cavaleiros sagrados e todos os outros nobres que já apareceram sempre são apresentados com o termo São antes de seus nomes, como São Somers, São Kiringan, São Charles. Esse São representa a nobreza, o status de um dragão celestial. Ou seja, Gunko não nasceu nobre, ela não tem sangue de dragão celestial. E então a forma como ela acabou se tornando uma cavaleira sagrada está justamente em seu nome. O nome Gunko significa filha da guerra, com Gun significando guerra e Ko significando filha. Ou seja, Gunko recebeu esse nome por ter sobrevivido a uma guerra, até porque esse não é o seu verdadeiro nome, já que Brook não a reconheceu por esse nome, ele a reconheceu por sua aparência, então ela tinha um nome diferente antes. Mas então, o que sabemos é que Gunko sobreviveu a uma guerra, algo que aconteceu no seu reino e a fez se separar de seu pai. E é claro que o Oda também já nos deu a resposta para isso. O que aconteceu foi a competição da caça nativa, e aqui então tudo começa a se encaixar.
A competição da caça nativa é uma competição que acontece de 3 em 3 anos, realizada exclusivamente pelos nobres mundiais para roubar novas ilhas para o governo mundial. Esta competição envolve uma caçada humana em toda a ilha. Eles colocam pontos em toda a população da ilha e então os caçam. Quem ganhar mais pontos, matando mais, se torna o campeão. E só acaba quando todos estão mortos. Vimos que foi exatamente isso que aconteceu em God Valley 38 anos atrás, com os Cavaleiros Sagrados sendo alguns dos principais participantes na caça. Com isso, podemos deduzir que o reino natal do Brook foi um alvo dos nobres, que fizeram no local o seu evento de caça, dizimando toda a população e criando uma guerra completa. Isso explica por que no capítulo 1146, Brook menciona os Cavaleiros Sagrados, mostrando saber sobre eles. Isso porque ele os viu quando a caçada começou em seu reino. E finalmente então, juntando todas as pistas, temos o passado de Brook e da Gunko. Após os nobres mundiais fazerem a caça nativa no reino do Brook, ele acabou se separando de sua filha, o que é exatamente aquela cena que Gunko se lembrou dela gritando por seu pai, e também explica o porquê do Brook pedir desculpas a ela, e até mesmo perceber que Gunko se parece com a garota, mas logo em seguida diz que não é possível. Brook pode ter conseguido fugir do reino, mas sua filha acabou ficando para trás, com ele acreditando que ela havia morrido, afinal, não tinha outra forma de sobreviver. E nesta batalha, ela pode ter recebido um ataque que a deixou inconsciente, fazendo com que Brook acreditasse que ela realmente havia morrido, mas na verdade ela sobreviveu e apenas perdeu sua memória, muito semelhante ao que aconteceu com o Sabo. Entrando agora no seu paralelo, explicando seu visual semelhante aos revolucionários. Então, assim como o Sabo, que foi supostamente morto e perdeu suas memórias, sendo resgatado por Dragon e pelos revolucionários, Gunko também foi supostamente morta e pode ter perdido suas memórias, sendo resgatada por algum nobre mundial. Já vimos na história que nem todos os dragões celestiais são maus, como por exemplo, a família Don Quixote, que até mesmo decidiu abandonar o posto de nobre. Então a pequena Gunko pode ter sido encontrado por algum nobre bom que a adotou ou a pegou supostamente como escrava para salvar sua vida, lhe dando o nome de Gunko, a filha da guerra, e então ela cresceu em Mary Joyce, sendo treinada como uma cavaleira sagrada. Isso explica todos os pontos da história, e também por que o Brook não foi atrás dela, pelo mesmo motivo que Luffy e Ace não foram atrás do Sabo, porque eles acreditavam que ele estava morto, assim como Brook acreditou com a Gunko. Também explica por que Brook parece triste, pensativo e até pede desculpas ao perceber que a Gunko, na verdade, é muito parecida com sua filha, porque ele acabou a deixando para trás, muito provavelmente por já achar que ela estava morta. E assim então, pai e filha acabaram se separando, e Brook seguiu sua vida como um pirata. Mas agora também temos uma outra possível conexão do passado do Brook, que é justamente a sua aparência com Kuzan. Os dois possuem muitas semelhanças, como serem altos e magros, terem cabelos estilo afro, usarem óculos escuros, no caso do Brook ainda vivo, e até mesmo seus poderes relacionados ao gelo, que cria ainda mais um vínculo entre os dois. De toda a história de One Piece, somente o Brook e o Kuzan possuem essas características, o que na verdade é um estilo bem diferente que o Oda não costuma fazer. Então, é bem possível que Kuzan seja descendente do Brook. Ele não pode ser o seu filho, já que Kuzan tem atualmente 49 anos, Brook tem 90, o que significa que Brook teria que ter tido Kuzan depois dos 41 anos, o que acaba sendo impossível, já que ele morreu aos 38 anos. Então ainda assim, Brook pode ser o seu avô, e dadas as semelhanças, isso é bem possível.
Mas, apesar de sabermos agora da relação de Gunko com o Brook, a verdade é que o passado do esqueleto do Chapéu de Palha ainda é um grande mistério, e com certeza teremos muitas respostas aqui nesse arco de Elbaf. Brook tem toda uma história de uma vida que ainda não conhecemos, o tornando um personagem ainda mais intrigante. E bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum dos vídeos novos que eu vou trazer aqui pra você. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!